Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa branca e um casaquinho azul escuro. E hoje eu vou começar nossa aula perguntando para você o seguinte: às vezes, quando você está na sua casa com seus familiares, com seus pais, ou então na escola com seus colegas, tá tudo bem e de repente acontece uma discussão, acontece até mesmo uma briga. E aí é preciso alguém mais velho, ou seu professor, ou seus pais, alguém que tenha conhecimento da situação para organizar e discutir o assunto para trazer de novo a paz e a convivência? Então, hoje nós vamos falar mais ou menos sobre isso. Nós vamos falar sobre o que é o Estado. Essa instância de poder que a gente não sabe muito bem o que é e eu vou tentar explicar para vocês. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Logo que os seres humanos surgiram, eles se organizaram em grupos para se protegerem. E depois eles foram se fixando, eles se tornaram sedentários, começaram a plantar, a pescar, a caçar. E com isso, eles criaram cidades. E como eu disse lá no início da aula, toda vez que um monte de gente se junta, acaba dando confusão, né? Na antiguidade também não era diferente. E para isso, para organizar esses conflitos, o ser humano começou a fazer o quê? Dialogar. O diálogo para resolver os problemas. Isso se chama política. Isso mesmo. A política nasce antes do Estado. Política é a palavra derivada do termo grego politikos, que significava os cidadãos que viviam na polis e também, num sentido mais abrangente, significava sociedade organizada. O filósofo Aristóteles, que viveu há mais de 2.400 anos, disse que o ser humano é um animal social, ou seja, político, pois, diferente dos outros animais, nós, seres humanos, necessitamos viver em sociedade, perto de outras pessoas que compartilham hábitos e regras semelhantes. O que Aristóteles quis dizer é que nós, seres humanos, só nos tornamos humanos quando convivemos com outros seres humanos, pois com isso nós criamos linguagens, símbolos de convivência social. E não só. Foi na comunidade que, com a necessidade de tomar conta e cuidar do grupo, nós começamos a ter papel social, ou seja, cada um de nós começou a ter funções dentro dessa comunidade, como, por exemplo, caçar, plantar, cuidar do outro. As primeiras comunidades eram compostas por famílias ou clãs, ou seja, famílias grandes. Depois, muitas famílias criaram as tribos. Aos poucos, essas comunidades foram crescendo e viraram cidades. E os agrupamentos humanos se tornaram grandes e complexos. Então, foi necessário uma organização mais efetiva dessas grandes comunidades. Por quê? Porque surgiram outras hierarquias sociais, ou seja, outras funções dentro dessa sociedade. Como, por exemplo, surgiram os religiosos, os militares, as pessoas que cuidavam da organização da cidade, os artistas e uma série de outras funções que, com isso, fez surgir a necessidade de um poder maior que organizasse todo mundo. É isso que chamamos de Estado, ou seja, essa instância que veio da necessidade de algo que tivesse o poder de zelar e tomar decisões em nome da coletividade. Ou seja, o Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Assim, pode-se dizer que os elementos que constituem o Estado são o povo, o território, o governo e as leis. O Estado é como uma casa que precisa de pessoas, que é o povo, um espaço, que é o território, e as regras, que são as leis. Lembrando que o Estado, escrito com letra minúscula, significa uma área geográfica, uma unidade territorial. No Brasil, que é uma república federativa, é formada pela união de 26 estados federados, escritos com E minúsculo. O Estado com E maiúsculo significa essa entidade política que une todos esses estados.
e que governa o território chamado Brasil. Ele é escrito com E maiúsculo. Mas quando surgiu essa ideia de Estado, professora? Eu posso te dizer que isso surgiu lá na antiguidade e, claro, foi mudando ao longo do tempo. Mas, segundo a documentação, que nos permite falar um pouco mais, elas começaram nas cidades-estados, ou seja, cidades que eram autônomas e tinham um governo próprio. As mais famosas, de novo, segundo a documentação, foram Atenas, por exemplo, foi uma das mais famosas polis gregas, e também as Civitas, ou cidade em latim, romanas, pois antes de se tornar um grande império, Roma começou como uma cidade-estado, mas a partir da Idade Média, entre os séculos 9 e 15, se organizaram outras cidades-estado na Europa. E foram essas cidades italianas, como Veneza e Florença, foram as primeiras a empregar a palavra Stato, em italiano, embora com um significado ainda vago em comparação ao significado atual. Já a Inglaterra, no século XV, e posteriormente a França e a Alemanha, no século XVI, usaram o termo Estado como uma definição da ordem pública. Porém, quem introduziu efetivamente a expressão Estado na literatura científica foi o filósofo Nicolau Maquiavel, em seu livro O Príncipe, escrito em 1513. Então, se o Estado não é um objeto, alguma coisa que a gente pode pegar, então por que ele existe? Ele existe porque nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, acreditamos e aceitamos que existe esse poder supremo, esse poder maior. Ou seja, o Estado é um pacto entre nós, que permite com que essa instância de poder governe a todos nós. É um pacto coletivo. No Brasil, o Estado é exercido por um governo, ou seja, uma instância de poder político que afeta a vida de todos nós. E esse governo pode ser escolhido de várias formas. Aqui no Brasil, ele é eleito em votação democrática pelos cidadãos. O governo administra o Estado e ele pode exigir de nós, cidadãos, que cumpram as regras e as normas dessa convivência para organizar essa sociedade. E não só. E também papel do Estado organizar o bem comum, ou seja, organizar a saúde, a educação, as formas de trânsito, ou seja, toda a boa convivência entre os seus cidadãos. Para efetivar essa organização, o governo brasileiro segue as leis e normas escritas, por exemplo, na Constituição Federal, no Código Civil, no Código Penal, no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Essas regras têm como finalidade garantir o bem comum, como eu disse. E para organizar esses diferentes grupos, o Estado se apresenta em diversas organizações políticas para organizar a sociedade, como, por exemplo, grupos religiosos de todas as religiões, os católicos, os evangélicos, os umbandistas, os budistas, por exemplo, as escolas de samba, os grupos de representação das mulheres, os grupos de pessoas sem acesso à terra, o coletivo negro e tantos outros. Nesse sentido, é preciso lembrar que existem várias formas de organização social em outros lugares do mundo. No Brasil, nós também temos várias formas diferentes de organização social. Isso porque existe uma grande variedade de culturas. Mas, no geral, a maioria de nós brasileiros no século XXI vive em grandes cidades. E vivendo nas cidades, nós precisamos seguir as regras e as normas, porque senão ia virar uma confusão danada. Por exemplo, a gente precisa respeitar o trânsito, a gente precisa ir à escola, a gente precisa de liberdade de caminhar, manter a cidade limpa, tomar vacina. Isso tudo garante um mínimo de respeito à organização da sociedade e da boa convivência. Mas há outras formas de organização social, como eu disse, como as comunidades indígenas ou quilombolas, por exemplo, que têm outras regras e normas de convivência e organização social
que atendem às suas necessidades. Mas é preciso lembrar que ao longo da nossa história, muitas formas de organizar a sociedade existiram e outras existirão, mas isso é papo para outra aula. Hoje, o que eu quero falar para vocês é que não existe isso, eu preciso que vocês tenham na mente, não existe uma sociedade melhor ou pior, ou mais evoluída ou menos evoluída. Existem sociedades diferentes que se organizam de modo a alcançar o seu bem-estar e o seu bem comum. Mas nós brasileiros vivemos no Estado que é organizado segundo um código de leis. Hoje, nós vivemos sob a Constituição de 1988. Nela está contido grande parte das leis e das normas que nós precisamos seguir para viver em sociedade. O Brasil é composto por estados e municípios que são autônomos, mas todos eles também têm suas regras e leis. E mais do que isso, nós precisamos ter em mente o quanto é necessário valorizar essas regras e essas normas. Por quê? Porque nós estamos sob um Estado democrático de direito, que significa que o nosso sistema político ele é democrático e permite que nós possamos participar dele, por exemplo, através do voto, como eu disse. E mais do que isso, para a gente valorizar as nossas leis, eu trago para vocês um slide com um trecho da nossa Constituição. A nossa Carta Magna diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social. E diz no seu parágrafo 1º, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Agora que a gente já entendeu um pouco do que é o Estado como instância de poder e o quão importante é o preâmbulo da nossa Constituição, vamos relembrar o que vimos hoje nessa aula? Resumindo, nós vimos o surgimento das comunidades e da política, vimos os papéis sociais e a complexidade das sociedades, vimos a definição do que é o Estado, vimos os mecanismos de organização de um Estado e vimos um pouco do Estado brasileiro. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar para vocês um desafio pensando no que vimos hoje sobre a ideia de Estado, da importância da organização social e do respeito da complexidade e diversidade cultural. Pensando em como são importantes as regras de convivência para a vida em sociedade, escreva ao menos 6 regras de conduta que você pensa ser importante para que sua comunidade escolar conviva de forma pacífica e organizada. Nossa aula fica por aqui e eu espero você para a próxima. Tchau!